Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia para você que chegou agora aqui no Show da Manhã, uma pausa, né, na nossa programação musical para falarmos de saúde e falarmos de prevenção. É o Saúde Cidade com o Dr. Bastos, médico, infectologista, nutrólogo. Toda quinta-feira ele está aqui falando de saúde. Doutor, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo mais uma quinta, doutor. Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. Bom dia a todos vocês nessa grande audiência do programa Saúde Cidade. E já de antemão agradecendo a todos aí, a essa audiência, esse carinho de todos. E mais uma vez aqui, quinta-feira, ao vivo com vocês, para a gente falar sobre saúde, não é isso, Dani? Exatamente. O Saúde Cidade tem oferecimento aqui para você de Oncoitu e também Biolabor. Oncoitu e também Onco Indaiá. E a Biolabor com a sua unidade linda, maravilhosa, toda novinha, esperando por você, são os nossos parceiros aqui. Bom, hoje, quinta-feira, dia 13 de julho, o nosso tema é dor de cabeça. É simples assim, mas não tão simples assim, viu? É uma dor, né, que acomete muitas pessoas. É uma sensação dolorosa em qualquer parte da cabeça, desde aguda até incômoda, podendo ocorrer junto com outros sintomas. As causas comuns, dores de cabeça, nem sempre são sintomas de uma doença. Algumas causas não incluem aí problemas graves, mas pode ser também. Eu nomeei aqui, doutor, 5 tipos mais comuns de dores de cabeça, porque tem mais de 100. Quando eu pesquisei, gente, tem mais de 100 tipos de dores de cabeça. E não dá. Então, assim, as mais comuns, eu peguei 5, que são dor de cabeça por tensão, dor de cabeça, que é a famosa enxaqueca, terrível. Também as dores por salvas, né? Que é dor de cabeça em salvas. E também dor de cabeça por uso excessivo de medicamentos, você sabia disso? E dor de cabeça por causa de sinusite. Vamos começar aqui com a primeira falando, doutor, que é a dor de cabeça por causa de tensão. Pois é, esse tema é bem assim variado, né? Como você acabou de citar. E quem não tem ou não teve uma dor de cabeça na vida? Tem pessoas que relatam, nunca tive dor de cabeça, que ótimo, mas a grande maioria já teve algum tipo ou algum episódio de dor de cabeça. Isso é uma coisa muito comum, porque, como você disse, existem mais de 100 causas, né? Então, é muita coisa que pode levar a uma dor de cabeça. Na verdade, dor de cabeça é um sintoma, não é uma doença, é um sintoma de alguma coisa que pode estar acontecendo, levando a isso, né? E como você falou, tem os tipos mais comuns, né? Que a gente sempre escuta falar e a grande maioria acaba se enquadrando nesses tipos. Mas, por exemplo, como você citou, dor de cabeça tensional, relativo a uma cefaleia de tensão, né? É uma dor na cabeça de leve a moderada e geralmente descrita como a sensação de uma faixa apertada ao redor da cabeça. Então a gente vê que a dor de cabeça pode caracterizar numa área da cabeça específica ou em toda ela. Isso na hora a pessoa descreve. Estou com uma dor de cabeça do lado direito, então estou com uma dor de cabeça no meio, atrás ou em toda a cabeça, que é chamada até cefaleia em capacete. Mas essa especificamente é como uma faixa estivesse apertando a cabeça. E isso pode incluir a parte muscular e até do pescoço. E existem algumas causas dessa dor de cabeça tensional, né? Geralmente, uma tensão nervosa, por exemplo, pode ocasionar isso. Mas algum problema muscular que você tenha ao redor
da cabeça, no pescoço, pode levar a essa dor de cabeça tensional. Tipo, dormir de uma maneira errada e daí pode Comprimir o algum pescoço. nervo, algum músculo que... Porque a gente tem aqui no pescoço, toda a musculatura e a inervação do pescoço, ela é inserida na cabeça. Ela vem de lá, da inserção, e desce até aqui o nosso parte final do pescoço, quando começa o ombro, né? Então, essa ligação acaba uma posição errada. Se a pessoa tem um problema na coluna cervical, pode levar a essa... Irradia, né? Uma irradiação. Até uma coisa muito comum, que é a disfunção de ATM, articulação temporomandibular, né? Que é aqui onde a gente mastiga, no maxila, que faz até às vezes uns estalos. Essa região, quem tem problema ali, pode provocar uma dor de cabeça. E a pessoa procura, não acha a causa, e a causa está na disfunção da articulação temporomandibular, que é a ATM. E aí, se não corrigir aquilo, a dor de cabeça não melhora. É uma forma de cefaleia tensional. Então, existem diversos tipos de dores de cabeça ligado a essa parte tensional. Sempre ligado a um problema de tensão. De tensão ou muscular, ou do nervo, ou da própria musculatura da cabeça, né? Doutor, cerca de 13 milhões de brasileiros sofrem de dor de cabeça por pelo menos 15 dias ao mês. Olha isso. Impressionante, né? É impressionante. Tem gente que toma remédio para dor de cabeça todo dia. Impressionante, é verdade. E realmente, às vezes, as pessoas não vão atrás para saber o que é. Acaba tomando aquele remedinho, né, doutor? E aí passa, aí de repente, no dia seguinte não precisa tomar, mas aí no outro dia já precisa. Enfim, né, doutor? A enxaqueca, a famosa enxaqueca que acomete milhares de pessoas. O que é que dá ânsia, né? Dá vários sintomas na enxaqueca, né, doutor? É a mais comum, né? É a mais enxaqueca comum, né? É a mais comum. A grande maioria das dores de cabeça das pessoas, principalmente as dores de cabeça crônicas, né? Não aquela que acontece uma vez, a pessoa não costuma ter, aí tem uma dor de cabeça isolada, normalmente é por algum processo que provocou. Mas aquela pessoa que tem a dor de cabeça de uma forma crônica, normalmente é enxaqueca. A enxaqueca, como eu falei, é a mais comum delas, não tem causa definida, né? Não tem assim um motivo, acontece em algumas pessoas e aquela pessoa tem aquilo, é dela, né? Enfim, e ela precisa tratar, porque normalmente a enxaqueca não tem cura. A enxaqueca é um problema, não chega a ser também uma doença, mas é uma situação que acaba não tendo cura, mas tem tratamento, com medicamentos que vão aliviar aquela crise que a pessoa passa. Normalmente são crises, né? Que acontecem de dores de cabeça, levando àquela enxaqueca. Passam dias ali. E essa enxaqueca, às vezes, é fácil diagnosticar, porque ela é ligada a alguns fatores, né? Por exemplo, o barulho incomoda, a luz incomoda. Então, existem algumas situações... Às vezes, alguma coisa que come... Alguma coisa que a pessoa se alimenta, algum medicamento, tudo pode desencadear a enxaqueca naquela pessoa que tem. E, lógico, é ligado ao sistema nervoso da pessoa. Isso já é fato, já é conhecido. A enxaqueca tem uma ligação com o sistema nervoso central da pessoa. Entendi. Por isso, ela é tratada com medicamentos, vamos dizer assim, ligados à neurologia, né? Medicamentos até controlados para poder prevenir, não só tratar, mas prevenir e evitar as crises. A pessoa que sofre de enxaqueca, ela tem que fazer um tratamento contínuo. Mesmo fora da crise, ela tem que estar tomando um medicamento para não desencadear aquelas crises de enxaqueca. Então, é a mais comum, geralmente pega toda a cabeça, a pessoa tem que ficar num lugar sem barulho, sem luz, escuro, tem que ficar ali tomando um remedinho e aguardar aquela crise passar. Tudo vai provocar, ela lateja, né?
é latejante, é uma coisa muito incomodativa. A enxaqueca é o efeito capacete? Ela dá um efeito... Ela capacete. Capacete. Que é na Às cabeça vezes, toda. tem algumas que se localizam num local da cabeça, na metade dela, no lado direito, mas normalmente pega a cabeça toda. Doutor, uma que eu nem conhecia, mas é muito, assim, acontece muito, é a dor de cabeça em salvas, que é a cefaleia caracterizada, assim, de início súbito, intensa, né? Realmente, as dores de cabeça, elas podem ocorrer de diversas formas. E esses episódios, essas crises em salvas, são crises de episódios frequentes, conhecidos dessa forma, né, com período de salva, e podem durar de semana a meses, né? Então, geralmente, são seguidas por longos períodos de alívio, mas ela retorna, né? E os ataques podem parar por meses e voltar a acometer a pessoa, né? Normalmente também precisa do auxílio médico, requer um diagnóstico médico. Normalmente o neurologista é que cuida desse tipo também de dor de cabeça, né? Em salva. É crônica também, como a enxaqueca também é crônica e necessita de medicamentos para controlar esse impulso que acontece no sistema nervoso para provocar esse tipo de dor de cabeça. E é importante fazer um diagnóstico médico, né? Para se ter a comprovação, porque elas se confundem muito, né? Enxaqueca, em salva, tensional, confunde de muitas formas. Exatamente. Então é necessário que um médico, principalmente da especialidade de neurologia, faça esse diagnóstico. Esse tipo de cefaleia normalmente é intensa de um lado da cabeça e acompanha sintomas como a secreção nasal, olhos vermelhos, lacrimejantes. Então tem alguns sintomas característicos. Por exemplo, a enxaqueca também pode ser ocasionada por náuseas e vômitos. Então quem tem enxaqueca tem muita náusea, pode vomitar. A dor de cabeça, porque é do sistema nervoso central, gente. Quando você pega a dor de cabeça, normalmente atinge o sistema nervoso central. E isso vai fazer com que hajam sintomas variados. Essa dor de cabeça em salvas também é muito relacionada, por exemplo, você toma umas biritinhas aí você acorda com dor de cabeça no outro dia. É por causa do álcool, né, doutor? Sim, o álcool é um desencadeante de dores de cabeça, né, de cefaleia, porque o álcool ele tem aquele poder, né, de atingir direto no sistema nervoso central, ele age diretamente ali e vai provocar os efeitos que acabam levando à dor de cabeça. Por isso que toda ressaca, né? Toda ressaca vem acompanhada de uma dor de cabeça. Exatamente. Terrível. Vem acompanhada de dor de cabeça. É terrível mesmo e é necessário também, às vezes, a intervenção com medicamentos até pós-ingestão excessiva de bebida alcoólica. E como é incapacitante, né? A gente falando de dor de cabeça no programa, como é incapacitante, quem tem problemas crônicos de dores de cabeça, você não consegue fazer nada enquanto aquela dor não passa. Você só quer ficar quietinha, deitada, esperando passar, né, doutor? Aquela dor que lateja, sabe, atrapalha a sua visão, né? É muito incapacitante mesmo, né? Sim, dor de cabeça é uma situação que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, nem de efeito pessoal dela. Ela precisa estar em repouso, aguardando cessar aquela dor de cabeça. E tem também a dor de cabeça causada por excesso de medicamentos, né, doutor? Sim, com certeza. Como é isso, doutor? Tem diversos medicamentos que podem provocar a dor de cabeça. E a pessoa nem sabe. Nem sabe. Às vezes ela está utilizando medicamentos em excesso e eles podem prejudicar, provocando vasoconstricção ou vasodilatação, e aí isso pode levar à dor de cabeça, né? Principalmente as pessoas que têm problemas neurológicos, se ela usar determinados tipos de medicamentos, pode afetar, sim, o sistema nervoso central e provocar a dor de cabeça. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso de medicamentos. Por isso que a automedicação é muito perigosa.
você se automedicar, ou você sozinho aumentar a dose do seu medicamento, você pode levar a efeitos colaterais. Então, nunca faça isso. E se você usa medicamento contínuo e tiver dor de cabeça, procure um médico para saber se não é daquele medicamento que está provocando isso, porque aí o médico vai mudar o medicamento, diminuir a dose, enfim. Sempre que as pessoas usam medicamento de forma contínua, tem que ficar atento aos efeitos colaterais. E a dor de cabeça é uma delas. Entendi. Pode acontecer. Para a gente encerrar, para depois a gente já entrar com as perguntas, doutor, tem muitas aqui. Dor de cabeça por sinusite. Essa é danada. A sinusite é a inflamação dos seios da face. Os seios da face se localizam aqui na testa, em volta dos olhos e aqui em torno do nariz. Quando você tem uma inflamação dessa região, que é a chamada sinusite, lógico, dilata aquilo ali, tem um processo inflamatório ali que vai irradiar para a cabeça, provocando a dor de cabeça. Normalmente, a dor de cabeça da sinusite, ela é frontal, é na frente da cabeça. Não é atrás, pode até irradiar para trás, para cima, mas normalmente as pessoas levam a mão na frente da cabeça, que é a dor de cabeça ligada à sinusite. Diferentemente da dor de cabeça quando as pessoas têm problemas de visão, oculares, de refração, e não usam óculos, ou a lente está desatualizada, ou a lente está errada, aí a dor de cabeça, por quem tem problemas de visão, normalmente é atrás dos olhos, vai dar atrás da cabeça, mas também pode pegar a cabeça toda. Então, uma outra causa de dor de cabeça é problemas de refração, problema nos olhos, de visão, de acomodação. Causa muita dor de cabeça. Verdade. Quanta criança chega em casa se queixando, mãe, tô com dor de cabeça. Todo dia, mãe, tô com dor de cabeça, porque ela vai na escola, ela fica forçando a visão, às vezes ela necessita de uma lente corretora e não está usando, e aí ela força a visão, e aí começa a ter a dor de cabeça diariamente. Aí, às vezes, o pai e a mãe acham que é outro problema, começa a dar remédio para dor de cabeça, e se não corrigir a visão da criança, não vai melhorar a dor de cabeça. Isso vale para adultos também. E a sinusite é a mesma coisa. Quanta gente não tem sinusite crônica e aí fica com dor de cabeça contínua. Frequente. Se não tratar a causa, se não acabar com a sinusite, não vai melhorar a dor de cabeça. E geralmente a dor é na testa e no seio seios das da face, faces, né? Ou nos olhos. Tá. Mas também tem que sempre pensar na parte da visão. Fazer o exame de vista preventivo. Doutor, mas nós falamos de causas assim que não são tão graves, que tem tratamento. Mas também a pessoa que tem dor de cabeça, ela tem que consultar o neurologista, fazer exames para saber se não tem nenhuma coisa grave, um tumor. Sim, por exemplo, né? Sim. Quantas dores de cabeça as pessoas ficam rotulando como enxaqueca e às vezes é um tumor cerebral. Né? São raros, não é muito frequente, mas pode ser a causa de uma dor de cabeça, também uma patologia cerebral. Um tumor, pode ser benigno, pode ser maligno, pode ser um problema até de, vamos dizer assim, de inchaço do cérebro, o edema cerebral, por algum motivo também. Então, quando você tem uma dor de cabeça, não pode subestimar. Precisa passar com um médico, de preferência um neurologista, que vai investigar da melhor forma e vai chegar à conclusão do que é e te tratar. Não fique achando, eu tenho enxaqueca, eu estou com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Não, gente, procura um médico, um neurologista. Se for enxaqueca, ele vai te dizer, é uma enxaqueca e vai te tratar. Porque tem que fazer exames, como você disse, Dani, pode ser uma coisa mais séria. É raro. A grande maioria enxaqueca mas pode ser também uma coisa mais séria. Perfeito. Já chegando aqui com a pergunta do ouvinte. Bom dia, Dani e Dr. Bastos. Tenho dor de cabeça direto, dói a nuca sem parar. Neia, do Jardim Paraíso 2. Oi, Neia, bom dia. Obrigado pela sua participação, Neia. Tá aí um exemplo, né, do que a gente estava falando, né? Você tem dor de cabeça contínua, precisa investigar. É na nuca, pode ter algum, vamos dizer assim, dá para ter alguma ideia, né? Geralmente, quem tem pressão alta, não sei se é o seu caso, tem dores de cabeça atrás da cabeça, na nuca. É muito comum pessoas hipertensas, pessoas que sofrem de pressão alta, também é uma outra grande causa de cefaleia, de dores de cabeça, é pressão alta.
Quem tem pressão alta, começa a ter dor de cabeça, vai medir a pressão subiu. E aí, normalmente, tem que se fazer o quê? Tem que se fazer um tratamento para hipertensão para melhorar a dor de cabeça. Então, pode ser, mas se você não é hipertensa, não tem pressão alta, pode ser algum problema na coluna cervical. Aí um problema muscular na coluna cervical, ou de postura, ou por ela estar desviada, alguma coisa desse tipo, pode levar também a uma dor de cabeça na nuca. E outras causas, como eu falei, problema da visão, tem que fazer um exame na vista, né? na visão, para saber se não tem algum problema de refração, ou se você já tem, fazer um exame para readequar, para ver a atualização da lente. Enfim, Neia, precisa investigar. Eu acho que você deve procurar um médico, inicialmente um clínico, ele vai ver a pressão, ele vai pedir um exame radiológico. Se ele detectar alguma coisa, ele vai te encaminhar para o especialista. Olha só, o senhor estava falando de visão também, né? Olha só que relato legal aqui da Mari. Ela tinha dores de cabeça terríveis. Cheguei até a fazer ultrassom na minha cabeça. Era a visão, era a falta de óculos. E depois já faz 2 anos isso e ela nunca mais teve dor de cabeça. Foi um alívio. Mari. Pois é, Mari. Obrigado pelo seu relato, porque vem mostrar exatamente o que a gente estava comentando. Quem tem problema de visão, de refração, né, que precisa de uma lente de óculos para corrigir, vai ter a dor de cabeça se não corrigir. E a hora que corrige, acaba a dor de cabeça. Porque a causa da dor de cabeça era problemas na visão. Então, mostra que se a gente tem um problema que está levando a dor de cabeça, você tem que tratar a causa. Não é só ficar tomando remédio para dor de cabeça, você tem que ir na causa. E para ir na causa, você tem que fazer exame para saber da onde vem essa dor de cabeça. Olha só, outro relato legal aqui também da Maria Reni. Eu sei exatamente isso, doutor Bastos. Trato com um neurologista, tomo remédio diário. Ela tem, desde 1984, faço exames sempre. E os sintomas, ela não fuma, não bebe. Mas, enfim, o dela já é uma coisa crônica, né, doutor? Também não toma analgésicos, ela faz um tratamento aí desde sempre. Maria Reni, bom dia, obrigado também pelo seu relato. Muito interessante e mostra também que você sofre de dores de cabeça já há quase, vamos dizer, 40 anos quase, e você faz um tratamento, um acompanhamento com um neurologista, que a gente acabou de falar que é necessário. Provavelmente o seu caso é enxaqueca, que não tem cura e acompanha a pessoa a vida toda, mas tem tratamento. Com o neurologista, você deve estar usando um medicamento que acaba controlando. E aí você não precisa nem do analgésico. Aquele medicamento que o neurologista vai te passar vai controlar as crises de enxaqueca. E aí você consegue conviver, junto, lógico, com as orientações de dietas e alimentações corretas. Enfim, você está certíssima, Maria Reni. Obrigado pela sua participação. Olha só, doutora, a Dirceia mandou aqui pra gente. Ela acabou sofrendo um tombo, né? E ela bateu a fronte da cabeça. E agora ela tá tendo dor de cabeça. Veio depois de uns 20 dias que aconteceu, né? Esse tombo. E, enfim, agora dói a cabeça toda. Ela tá tendo muitas dores aí, porque ela teve essa batida. Será que por conta disso? Dirceia, obrigado pela sua participação também. O seu caso foi um trauma, né? Um traumatismo. Você bateu com a cabeça, pode ter provocado um hematoma internamente. Esse hematoma comprime lá a estrutura lá no cérebro e aí começa a dar dor de cabeça. Estou fazendo aqui uma ideia, uma suposição. Não sabemos. Você precisaria passar por um médico, não sei se já foi, fazer uma tomografia para ver se não afetou nada internamente. Mas normalmente quando a pessoa tem um trauma, um traumatismo, é comum, porque mesmo que não tenha formado um hematoma lá dentro, que é um acúmulo de sangue pelo trauma, mesmo que não formou isso, o próprio trauma, ele, vamos dizer assim, com a batida, com a pancada, ele abala todo o cérebro. E aí fica alguns dias dando dor de cabeça. E isso tem que ser acompanhado pelo neurologista também. Então, ela bateu a fronte direita da cabeça e depois essa dor veio depois de uns 20 dias e ela relata também dor na face, doutor.
pode ser que também não seja e seja outra coisa, uma sinusite também. Pode, ou pode ser do problema e está irradiando. Isso tá. só vai ser definido com o exame. Tá. Você vai ao médico, ele pede uma tomografia, já vai ver os seios da face, vai ver problema na face, dentro do cérebro, já vai saber se está tudo ok. Olha só, também tem uma pergunta aqui da Renata, doutor Bastos. Meu nome é Suzana. Vamos com a Suzana aqui. Suzana, sou portuguesa, imigrante, tenho todos os dias dores de cabeça, já falei com o médico, não resolve nada. O que eu posso fazer? Já vivo assim muitos anos, doutor. Diz que é enxaqueca, nada passa. E aí, doutor? Suzana, bom dia, obrigado pela sua participação. Então, Suzana, você já passou com o médico, provavelmente ele deve ter feito algum medicamento e não resolveu, enfim, você precisa insistir no tratamento. Retorne ao médico, procure um neurologista. Volto a dizer, o especialista nessa área que vai te dar uma condução melhor é o neurologista. Volte no neurologista, fale que não melhorou, que você continua com a dor de cabeça. Normalmente, quando a pessoa tem dor de cabeça crônica dessa forma, normalmente, a grande maioria das vezes, é enxaqueca. Mas eu não sei, por exemplo, se você fez uma tomografia, um eletroencefalograma, se você já fez algum exame neurológico para fazer o diagnóstico. Você falou que já tratou. Mas seria interessante, mesmo que já tenha feito, voltar no neurologista. E o neurologista vai pedir novos exames. Ele vai retratar. Ele vai mudar o medicamento. Existem muitos medicamentos para enxaqueca. E medicamentos bons, né? Bons hoje em dia para enxaqueca. Às vezes não deu certo com um, mas pode dar com outro. Suzana, volte no médico, no neurologista. Doutor, olha, tem muitas perguntas chegando, não dá tempo mais. Se der para o senhor responder depois em off aqui para essas pessoas. Mas só para a gente deixar claro, doutor, a gente não pode deixar... Renata, ela está perguntando sobre uso indiscriminado de analgésico. Isso é complicado, né, doutor? Outra coisa complicada. Não dá, né? Você não deve se automedicar, principalmente indiscriminadamente com analgésicos. Uma vez ou outra você toma quando está assim, numa emergência em casa com uma dor, mas não fique utilizando sem uma avaliação médica. Procura o médico, ele vai prescrever o remédio certo. E outra coisa também, doutor, que vale até para os médicos, né? A gente sabe também que tudo é custo, né? Tudo é custo. Mas já ouvimos muitos casos de pessoas que tinham dores de cabeça crônica, o médico nunca pedia exame, quando ia ver, era um aneurisma, entendeu? Então, assim... a gente não pode deixar passar. Isso que eu falei. Não é, doutor? Isso que eu falei. Da dor de cabeça, como foi o caso que a Suzana colocou ali, não pode, tem que voltar. Que às vezes faz um exame, como você citou, pode ser um tumor, pode ser um aneurisma, está ali escondido e não foi visto ainda e vai ser visto. Volte. Peça para o médico um exame. Exames. O médico vai pedir, com certeza. Se relatando que não melhorou, ele vai pedir exames. É isso. Muito bom, né? Saúde e Cidade é sempre muito bom. A gente ama esse programa. A gente fica sabendo tanto, né? Doutor, muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Obrigado a você, Dani. Obrigado a toda essa grande audiência, a todas as pessoas que nos ouvem e que participam do programa. Gente, obrigado pela audiência, pelo carinho. Desejo a todos excelente quinta-feira. Cuidem-se, fiquem bem. Ótimo final de semana. Até quinta. Um grande abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.